Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, essa nossa programação especial aos domingos. E hoje, domingo de ceia, espero que você já tenha participado conosco aí pela manhã, ou se ainda não, então curta conosco aí o culto das 18 horas, prepare os seus elementos e vamos ter a ceia juntos, nós aqui na igreja e você aí na sua casa. Hoje nós vamos continuar essa fantástica jornada pelo livro de Atos com o nosso querido pastor e mestre Tamir. E eu quero convidar você a nós iniciarmos este culto com uma oração ao Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por este domingo em que nós celebramos a ceia do Senhor, domingo que nós lembramos como um memorial daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue em favor de todos nós. Hoje nós lembramos com gratidão a graça irresistível do nosso Senhor que nos alcançou, nos transformou e que tem nos dado uma esperança. E é por causa desta esperança que nós nos reunimos nesta tarde em torno deste evento para assim aprendermos mais da Tua Palavra, sermos por ela transformados, edificados e abençoados. Usa este culto para edificar cada um dos meus irmãos e irmãs em suas casas e que este Conexão no Lar seja mais uma oportunidade do Senhor transmitir a Tua Palavra e a Tua vontade aos nossos corações. Entregamos este culto em Tuas mãos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E para iniciar muito bem este nosso Conexão no Lar, vamos ao nosso momento de adoração. Esse ousado amor do Senhor invadiu a tua casa, a tua vida. Você pode dizer um amém? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Estás aqui, movendo-se entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura o coração. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar novamente com você e você sabe que nós estamos no nosso Conexão no Lar, um ministério, um programa da Primeira Igreja Batista de Santo André, porque nós queremos que você tenha oportunidade, num tempo mais reduzido, de estudar a Bíblia, de louvar ao Senhor e de gastar um tempo em oração também, se comunicando com Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos. Nós temos estudado, na verdade, o livro de Atos. E hoje já estamos indo para o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 25. Algumas coisas que você já ouviu falar, você vai recordar, e a partir daí, então, temos lições melhores sobre o crescimento da igreja. Você deve se lembrar que no encontro passado, nós fizemos alguns destaques e nós mostramos principalmente pela vida de Estevão 5 características de uma vida que realmente é uma vida exemplar. Primeiro, a vida que glorifica a Deus é caracterizada por quê? Por ser uma vida exemplar. Ele é um modelo de vida para nós. Por ter uma vida marcante. A vida dele era uma vida bonita, que as pessoas olhavam para ele e realmente ficavam, entre aspas, invejosas. Mas era uma vida que tinha uma mensagem, e a mensagem que eu e você devemos ter também é o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa vida, como centro da nossa experiência. E Estevão, ao discursar diante do Sinédrio, ele falou sobre Jesus Cristo, mas também ele apontou o dedo com muita firmeza para o pecado deles. Era uma vida, então, que enfrentou, e nós podemos enfrentar também o martírio. Eu estava ouvindo agora uma notícia sobre alguns queridos irmãos cristãos que estão sendo expulsos de Angola e outros países que estão perseguindo os cristãos. Nós temos que lembrar que, pela graça de Deus, o nosso país ainda temos liberdade religiosa, mas com certeza temos que, pelo menos, orar por aqueles que têm enfrentado o martírio. E, finalmente, uma vida impactante. A minha vida e a sua vida tem que ser uma vida impactante. As pessoas olhando para nós, elas têm que falar, puxa, mas olha, que vida bonita, vale a pena nós confiarmos nessa pessoa, vale a pena nós derramarmos o nosso coração, pedirmos um conselho, pedirmos oração. E essa é a vida impactante que Deus quer que nós tenhamos. Então, hoje, nós vamos estudar Atos 8, 1 a 25, o crescimento da igreja. E aí, nós vamos ver que o livro de Atos é um relato do crescimento da igreja. Eu já disse logo no começo da introdução, lá nos primeiros capítulos, que Lucas faz o quê? Ele descreve 30 anos a 35 anos da igreja que começa com a vinda do Espírito Santo em Atos 2 e termina com Paulo testemunhando já em Roma
Lá pelo ano 62, 63, 58, 59, ele fica em Cesareia e depois ele fica mais 2 anos preso em Roma. Nesse livro, nós vamos encontrar, então, a expansão do evangelho através da coragem dos primeiros cristãos e, logicamente, através da ação também do quê? Da ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo usando os cristãos e os cristãos se deixando usar pelo Espírito Santo. Os primeiros cristãos, quando obedeceram a ordem de Jesus Cristo de pregar o evangelho até os confins da terra, você lembra de Atos 1:8, a nossa igreja gosta muito desse versículo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, sereis meus mártires, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, esses primeiros cristãos enfrentaram as mais diversas circunstâncias. Oposição, entusiasmo, superficialidade, mas, ao mesmo tempo, eles tinham também a bênção de confirmar pessoas que se converteram genuinamente, pessoas que mudaram de vida. Você lembra, por exemplo, no capítulo 8, essa situação do eunuco, e aí nós vamos estudar exatamente sobre isso para a gente poder entender como é que essas situações marcaram a vida muito especial dos nossos queridos irmãos. A igreja dos primeiros cristãos, ela teve que se adaptar a essas situações, a essas circunstâncias. As circunstâncias eram as mais diferentes possíveis. Muitas lutas, muitas oposições, mas, ao mesmo tempo, muitas vitórias, muitas alegrias. O estudo, então, desse texto bíblico, que nós vamos dividir em vários pontos aqui, vai nos ajudar a perceber quais devem ser as nossas atitudes. E eu queria que você entendesse, então, aquela frase que eu sempre gosto de colocar, o princípio que nós estaremos desse primeiro parágrafo grande de Atos capítulo 8, do versículo 1 a 25, ele pode ser assim formulado. E aquela frase que vai aparecer aí, essa frase que você está vendo, é aquela frase que eu gosto de colocar como sendo a frase que norteia o nosso estudo. O crescimento da igreja requer de todo cristão o quê? Atitudes que se adaptem às mais diversas circunstâncias. Nós temos exatamente essa situação nos dias de hoje. Nós temos igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas com poder financeiro muito bom, igrejas pobres financeiramente, igrejas em que o pessoal está trabalhando com garra, com determinação, igrejas em que uma boa parte dos membros estão preguiçosos. São várias circunstâncias. A pergunta é, quais são as atitudes que nós devemos ter para enfrentar toda essa situação? O que nós vamos ver é que nesses versículos nós vamos encontrar exatamente 5 atitudes que devemos ter para nos adaptarmos a cada uma das circunstâncias e pregarmos o evangelho. Fazemos o quê? Proclamarmos o evangelho. Esse é o grande desafio, mas também é o grande privilégio que nós temos. Eu quero começar, então, a olhar com você para o texto bíblico e eu quero ler com você os 3 primeiros versículos do capítulo 8. Abra sua Bíblia, por favor, e está na tela, mas você pode me acompanhar aí lendo na sua Bíblia. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões, olha lá, da Judéia e Samaria. Então, temos aqui Jerusalém e agora Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, entretanto, sepultaram Estevão e fizeram por ele um grande lamento, uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando o quê? Homens e mulheres cristãos e os lançava na prisão. A primeira atitude que nós devemos ter nessa situação tão
complexa que a igreja vive é que ela tem que saber que vai enfrentar oposição. A proclamação do evangelho vai enfrentar oposição. E eu quero destacar 4 verdades com relação a isso, para que você possa entender bem claramente o que nós estamos falando. Primeiro, havendo perseguição, e o que a gente percebe logo no comecinho da leitura é que havia perseguição naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Então, a igreja sofrendo perseguição por levar o nome do Senhor Jesus Cristo a sério, testemunhar sobre Jesus Cristo. Mesmo havendo dispersão, e é interessante que perseguição aqui indica o quê? Dispersão, porque eles foram expulsos de Jerusalém. Eu queria que você tentasse pensar comigo o seguinte: imagina você aqui em Santo André. E só imagina. Graças a Deus não vai acontecer isso. Mas imagina que houvesse uma ordem do governo falando o seguinte: não pode mais se pregar sobre Jesus Cristo. As igrejas vão fechar. E quem é crente vai ter que sair da cidade. Você já imaginou isso? O que aconteceu com aqueles primeiros cristãos lá em Jerusalém foi exatamente isso. Todos estavam escorraçados de Jerusalém. E a partir daí, somente um núcleo da igreja ficou. Ficaram quem? Os apóstolos. Eles ficaram em Jerusalém, porque ali já havia uma igreja. E os demais foram para onde? Para Judéia e Samaria. Lembra de capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, que eu acabei de mencionar para vocês? Serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, que agora estavam dispersos, e Judéia e Samaria. Então, eles foram exatamente para a parte norte de Israel. E a partir daí, então, eles tiveram que ter o quê? Esse ajuste, essa adaptação no meio dessa situação que eles enfrentavam. Mas o que acontece também é que quando nós estamos nas mãos do Senhor, há o quê? Sensibilidade. E aquela morte terrível de Estevão, o que aconteceu? Vários irmãos da igreja se preocuparam e foram fazer o funeral de Estevão. Então, sensíveis fizeram um grande lamento sobre ele, porque ele foi morto indevidamente, injustamente, e o que marcou com certeza muita gente que estava naquela cerimônia, queridos irmãos, eu queria que você pensasse nisso daqui. Ele pediu que Deus perdoasse aqueles que o estavam martirizando. E com certeza, então, isso passou não apenas para aqueles que estavam ali apedrejando, não apenas para Paulo, que estava segurando as roupas dos apedrejadores, mas com certeza isso fez com que os irmãos da igreja se sentissem realmente encorajados a prestar uma homenagem a esse servo de Deus. Por isso, a proclamação alcança todos os cristãos. E agora eu quero que você entenda exatamente o que eu estou falando com todos os cristãos. Porque Paulo começou, ou melhor, Saulo, né, começou a perseguir o quê? Indo de casa em casa. Todos os cristãos estavam sendo perseguidos, não somente a liderança, todos os cristãos. Portanto, sem dúvida nenhuma, a proclamação alcança de uma maneira muito grave todos os cristãos. Versículos 1, 2 e 3 nos mostram, então, que o evangelho enfrentará oposição, o evangelho enfrentará perseguição. Mas o texto é muito rico, e o texto continua, e eu queria que você, então, olhasse comigo para os próximos versículos da Palavra de Deus, capítulo 4, capítulo 8, novamente, me perdoe, versículos 4 a 8. Os que haviam sido dispersos, e você lembra para onde que eles foram? Para Judéia e Samaria. Eles estavam o quê? Fazendo o quê? Pregando a palavra por onde quer que fossem. Eu estou saindo de Jerusalém, mas eu quero pregar a palavra. Indo Filipe, então, um dos 7 eleitos, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o quê? O Cristo, Jesus Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos
que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Ele fazia coisas espetaculares, porque Deus estava operando através da vida dele, e aí todo mundo parava para ouvir o que ele pregava. Os espíritos imundos, olha só, saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos eram curados. Então, nessa cidade de Samaria, olha o que aconteceu. Houve grande alegria naquela cidade. E por isso nós podemos dizer que a segunda atitude é saber que a proclamação do Evangelho deve ser uma proclamação do Evangelho integral. Isso é, atinge o quê? Atinge a mente da pessoa, atinge o coração da pessoa, atinge também o físico da pessoa. E eu queria que você entendesse de uma maneira muito clara o que nós estamos colocando aqui. A proclamação do Evangelho é feita por todos os cristãos em todos os lugares. Qual era o núcleo do Evangelho? Jerusalém? Parece que Deus permitiu, com certeza Deus permitiu que houvesse perseguição para que a igreja saísse daquela cidade tão tranquila em que a igreja crescia, 3.000, 5.000, muitos sacerdotes obedecendo à fé, para que ela pudesse começar a ir para onde? Para a Judéia e Samaria. Então, todos os cristãos proclamam o evangelho aonde? Em todos os lugares. E eles foram exatamente através de Filipe para Judéia e Samaria. Mas é interessante que o texto continua falando, ele fala o seguinte no versículo 5, a proclamação é centralizada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É interessante que quando Filipe começou a pregar lá em Samaria, ele pregava exatamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A minha pergunta que eu faço a você, com todo carinho, com todo respeito, é a seguinte: qual tem sido a sua mensagem? Você tem pregado realmente o Senhor Jesus Cristo? Ou você tem convidado, olha, vem na minha igreja que você vai ouvir muitas músicas bonitas, vem no meu pequeno grupo que a gente vai orar. Você tem que falar isso também, não tenha dúvida nenhuma, mas você tem que falar, olha, tudo isso eu estou falando para você, estou te convidando, porque Jesus Cristo mudou a minha vida, e o Senhor Jesus Cristo pode mudar a sua vida também. Então eu queria que você se estimulasse a entender que a proclamação tem que ser centralizada, tem que enfatizar o Senhor Jesus Cristo e a sua obra de perdão morrendo na cruz. E a certeza da volta dele para que possamos ser glorificados e passarmos a eternidade com ele. A proclamação é confirmada pelas ações sobrenaturais de Deus. Isso que é mais gostoso. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, com certeza, nós vamos ser usados pelo Senhor. Olha o que aconteceu com Filipe. Quando Filipe começou a pregar e a multidão viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Deus quer usar você, Deus quer me usar, Deus quer usar a nossa igreja, o seu pequeno grupo, para quê? Para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam consoladas, para que pessoas sejam atendidas, para que pessoas sejam aconselhadas. E quando esses queridos amigos perceberem que, de fato, nós servimos um Deus que age sobrenaturalmente, eles vão dar atenção às suas palavras. Quando você testemunha que a sua oração a respeito de alguém foi ouvida, com certeza, isso já aconteceu comigo muitas vezes. Quando eu testemunhei de que eu orei, quando eu testemunhei de que eu falei do Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas falam, me fala um pouco sobre esse Jesus que você está falando aí. Eu lembro que eu trabalhava, isso já faz muito tempo, né? Quando eu era jovem, agora já passei dessa idade. Eu trabalhava no mercado de capitais, bem no centro de São Paulo, várias vezes. E a turma sabia que eu estava estudando já para ser pastor. E várias vezes, então, me pediam oração
para situações as mais diversas. Por quê? Porque entendiam que Deus respondia às nossas orações. A partir daí, então, nós podemos saber que a proclamação produz também o quê? Grande alegria, grande alegria. Quando Filipe estava lá em Samaria e Deus fazendo as obras maravilhosas dele, obras tão maravilhosas, e eu quero testemunhar mais uma vez aqui, obras maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo fez na minha vida. Esses dias que eu tive pandemia, que eu tive hospitalizado, que eu tive na UTI, queridos irmãos, com certeza foi um milagre de Deus. O fato de eu estar aqui com vocês novamente, compartilhando a palavra, fazendo aquilo que Deus me deu para fazer, eu tenho que dizer que são obras maravilhosas do nosso Deus. Deus age sobrenaturalmente. É o milagre dele, é a bondade dele. Então, você não pode deixar de contar essas verdades, porque quando Filipe fez isso, sabe o que aconteceu? Muita alegria naquela cidade, muita alegria naquela cidade. E então, eu e você estamos sendo usados pelo Senhor para trazer alegria para situações de pessoas que estão completamente desamparadas, desiludidas. Nós podemos trazer alegria quando falarmos sobre aquilo que Deus tem feito. Mas o texto é muito rico, né? Ele é impressionante. Atos é um livro muito lindo. E aí, olha só o que aconteceu de uma maneira muito interessante. A terceira atitude que a gente tem que saber, então, se encaixar, é discernir os tipos de frutos que nós vamos colher. Nos versículos 9 a 13, nós lemos o seguinte: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, isso é, lá em Samaria, impressionando todo o povo da cidade de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é um poder divino, conhecido como grande poder. A turma, que não conhecia ainda o evangelho, seguia ele, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, aí que muda a situação. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, mudou completamente. Creram nele, creram na mensagem de Filipe e foram batizados, tanto homens como mulheres. Até o próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, olhando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Parece que, então, houve uma transformação naquela cidade. E por isso nós precisamos aprender algumas verdades importantes com relação a essa terceira atitude, que é discernir os tipos de frutos. Primeiro, precisamos de o quê? De discernimento espiritual. Versículos 9 e 10, muito claramente, nos mostram isso aqui. Precisamos discernir quem está nos ouvindo, qual é o interesse deles. São pessoas sinceras, são pessoas honestas. E aí o que acontece é que o inimigo, muitas vezes, pode enganar as pessoas. E ele tem enganado tantas pessoas, né? Inclusive, pessoas usando a palavra de Deus, enganando muita gente com falsos milagres. E a partir daí, nós, com toda a responsabilidade, com todo amor, temos que discernir e mostrar para as pessoas que muitas vezes estão sendo enganadas. Agora, quando nós pregamos o Evangelho do Senhor Jesus, a proclamação do Evangelho, pura, genuína, acontece o quê? A crença, acontece a fé, acontece uma mudança de vida. Então, pessoas que estavam sendo enganadas, nós precisamos, queridos irmãos, com muita franqueza, eu tenho que dizer isso. Nós conhecemos, talvez, parentes, talvez pessoas amigas, que estão sendo iludidas por falsos profetas. E eu e você precisamos proclamar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, vamos levar essas pessoas à fé genuína.
para que possam, então, ser libertadas dessas enganações, dessas ilusões que muitas vezes nós temos aí pela televisão e muitas vezes temos aí por vários, aquilo que se chama de púlpitos, né? Nós temos que ter essa preocupação em tirar pessoas dessa situação de engano para trazê-los à verdade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Evangelho alcança todos, mesmo os insinceros de coração. E aqui eu queria chamar a sua atenção exatamente para o finalzinho desse texto que eu acabei de ler, versículo 13. O próprio Simão também creu e foi batizado. Quando uma pessoa declara que crê no Senhor Jesus Cristo, qual é o dever nosso? É confirmar, se ele confirma que ele creu, ele pode ser batizado. A questão é que essa palavrinha, no grego, pistis, crer, ela é uma palavra muito significativa. E a bênção que temos aqui na palavra de Deus é que essa fé, ela tem um autor, e o autor é o Senhor Jesus Cristo. Essa fé é a fé que salva. Agora, crer é de uma maneira muito geral. Então, o que Filipe fez foi perceber que o próprio Simão, aquele mágico, aquele falso profeta, estava querendo acompanhá-los. E a gente vai ver nos versículos posteriores que ele vai ter uma intenção espúria, uma intenção maléfica. E a partir daí, então, o que acontece é que ele ficava maravilhado com aquilo que Deus fazia através de Filipe. E seguia Filipe por tudo quanto é lado. A partir daí, então, nós temos que perceber que os grandes sinais, milagres, são resultados da obra de Deus. E Deus quer que nós tenhamos isso não como uma amostra, mas como uma comprovação do seu poder e do seu amor. Por isso, veja aí esse item número 4. Olha, e o texto continua, que vai descrever nos versículos 14, 15, 16, 17, uma quarta atitude, que é o quê? Confirmar os frutos verdadeiros. Se nós temos que ter discernimento para perceber os frutos, temos que saber que frutos verdadeiros devem ser confirmados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá quem? Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que recebesse o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Eles tinham sido apenas batizados. O batismo é um símbolo, mas o que começa a nova vida mesmo é o Senhor Jesus Cristo. É a crença no Senhor Jesus Cristo. Então, Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Eu queria que você compartilhasse comigo agora essa quarta atitude. Eu quero mostrar 4 itens muito preciosos. Em primeiro lugar, eu quero que você percebesse que deve haver, então, o quê? Interesse pela expansão do Evangelho. Jerusalém ouviu que Samaria estava crendo. Não ficaram com ciúmes, não. Foram para lá, através de Pedro e João, para ver o que estava acontecendo. Queremos mais gente nessa igreja nova, nessa nova maneira de comunicação com Deus. A oração vai ser feita para que a presença do Espírito Santo seja efetiva. Agora, o ponto 3, se você pudesse sublinhar aí, é muito legal. A nova vida só acontece com a vinda do Espírito Santo para a vida da pessoa. Eu repito, a nova vida só acontece com a vinda do Espírito Santo para a vida da pessoa. O que aconteceu lá em Atos 2? Estavam reunidos, orando, esperando a promessa, mas quando o Espírito Santo veio, mudaram de vida. Aquele Pedro traidor, agora foi o Pedro pregador, proclamador da palavra. Então, a nova vida acontece só com a vinda do Espírito Santo. Por isso, Pedro e João oraram sobre eles. E o recebimento do Espírito Santo pelos novos cristãos faz com que o quê? Que haja comunhão, haja unidade no corpo de Cristo. Então, nós temos aqui, olha só, Filipe, que é um dos 7 homens cheios do Espírito Santo.
pertencentes à igreja. Temos Pedro e João, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Temos a igreja de Jerusalém. E agora todos eles, juntamente com os crentes de Samaria, fazendo o quê? Pertencendo ao corpo de Cristo. Por isso, o texto termina de uma maneira muito legal, nos versículos 18 até 24, e eu quero ler com você. É um texto um pouquinho mais longo, eu peço que você preste atenção. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, olha só, e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba também o Espírito Santo. Essa foi a pior coisa que ele pôde ter falado na vida, porque o Espírito Santo deu para Pedro uma resposta sensacional. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom que Deus deu com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E você lembra também de que Pedro foi usado por Deus contra quem? Contra Ananias e Safira. Então a situação era muito delicada e Pedro era usado por Deus para imprimir essa vida séria na igreja cristã. Arrependa-se, continuou Pedro, arrepende-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aí Simão respondeu: olha, orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. O próprio Simão, o próprio Pedro, o próprio mágico, percebeu que estava numa situação muito delicada. Pedro dando uma palavra dura e o mágico agora percebendo que se eles não intervirem, e o próprio Pedro percebendo que se eles não intercedessem diante de Deus em favor desse mágico, ele seria exterminado. E agora eu quero que você me acompanhe exatamente nessa colocação. O discernimento deve ser exercido. E graças a Deus, Pedro é um homem usado pelo Senhor em várias situações, e aqui ele discerniu também que, na verdade, esse Simão mágico estava querendo ganhar cada vez mais atenção, e por isso ele queria fazer o quê? Queria dar uma grana para Pedro e para João para poder fazer aqueles sinais. Mas aqueles sinais não eram feitos porque eles eram ricos ou tinham algum poder, não. Eram feitos porque Deus tem poder. O falso interesse tem motivos espúrios. O falso profeta, ele quer enganar, ele quer cada vez mais se enriquecer. A falsidade deve ser completamente combatida, sem condições de ser abrigada, aceita. Tem que ser completamente rejeitada. O arrependimento tem que ser genuíno. Por isso, o que Pedro falou para ele foi o seguinte: olha, faça você a oração, acerte a sua relação com Deus, e a partir daí, sim, você poderá ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. Então, querido irmão, querida irmã, além de nós discernirmos os frutos, além de nós confirmarmos os verdadeiros frutos, temos que saber que temos que repudiar os falsos frutos. E a implicação que aparece no versículo 25 é muito legal, é muito legal. O versículo 25 é um dos textos mais bonitos que a gente encontra na palavra de Deus. O testemunho cristão é um privilégio que o Senhor nos dá. Tente colocar isso na sua mente. A proclamação da palavra é um privilégio que Deus nos dá. E a pregação do evangelho é um privilégio que Deus nos dá. Então, a partir daí, você tem que sentir-se privilegiado. E eu queria agora terminar com você, lembrando essas 5 atitudes que nós devemos ter. Então, vamos fixar isso aqui, para que na próxima semana a gente saiba do que nós estudamos. Primeiro,
saber que vamos enfrentar oposição. Isso é uma verdade inegável. Vamos enfrentar gente que não gosta do Evangelho. O Evangelho integral é para o homem todo. É para o homem todo. Então, significa o quê? Que vamos salvar. O Senhor vai salvar através de nós o quê? A mente, o espírito e o físico dessa pessoa. É para o homem todo. Discernir os tipos de frutos. Temos que ter essa liberdade no Senhor para saber quem são verdadeiros e quem são falsos. Confirmar os frutos verdadeiros e repudiar, logicamente, os frutos falsos. Então, eu espero que você possa ter aprendido. E agora eu quero concluir, então, mostrando o seguinte, que o desejo de Deus, o desejo do Senhor Jesus Cristo, é que a igreja proclame o Evangelho sem distinção, sem fazer separação de pessoas, sem ser só em Jerusalém, também em Samaria, também na Judéia, aqui em Santo André, no estado de São Paulo, no nosso querido país e também fora do nosso país. Então, a proclamação universal do Evangelho sem distinções. Uma segunda verdade para nós concluirmos. Você tem participado dessa proclamação? De que maneira? Aí você pode falar, eu sou chamado, estou me preparando para ir para missões, ou então eu contribuo mensalmente, eu tenho um compromisso missionário e eu proclamo dessa maneira. Ou então, o que eu faço? Eu oro por cada missionário. A partir daí, você pode responder, eu tenho participado dessa proclamação, fazendo essas ações. E para terminar, então, eu quero dar uma outra palavra para você. O desafio para todo cristão é ser ativo em todas as circunstâncias da vida. Em todas as circunstâncias da vida. O crescimento da igreja requer a nossa participação e a nossa flexibilidade. Mesmo com dificuldades e perseguição, podemos saber que o Evangelho caminha vitoriosamente. E eu quero terminar com essa última frase aqui, para você se sentir encorajado. Veja bem essa frase. Você se sente privilegiado ao participar da evangelização, independentemente das circunstâncias? Querido irmão, querida irmã, é um privilégio nosso poder anunciar o Senhor Jesus Cristo para as pessoas que ainda não conhecem essa grande verdade. Que Deus possa nos abençoar e possa fazer da nossa igreja, do nosso grupo, da sua família, de você, cada vez mais, uma testemunha fiel do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Muito bem, obrigado, pastor Itamir, por esta palavra. Nós queremos agradecer ao nosso querido pastor por mais uma lição preciosa do livro de Atos. E se nós pudéssemos resumir este livro fantástico em apenas uma frase, nós diríamos que o livro de Atos fala sobre a missão da igreja. A igreja do Senhor Jesus, formada pelo Senhor Jesus, agora, através dos seus discípulos espalhados pela face da terra, cumprindo a missão de levar o Evangelho a cada pessoa neste planeta. E neste mês de junho, você sabe, nós como igreja estamos falando justamente sobre isso. Estamos numa série de missões falando sobre o clamor dos povos. Nesses 4 domingos do mês de junho, eu e você estaremos ouvindo mais sobre os diferentes povos em nosso país e fora do Brasil e o clamor pelo Evangelho. Nós queremos terminar orando justamente por esses povos, pedindo que o Senhor nos faça possível levar aí cada um deles o Evangelho da sua graça. Senhor, muito obrigado por esta palavra que nós ouvimos através do pastor Itamir. Queremos te agradecer por mais este culto Conexão no Lar. E neste momento nós queremos entregar em tuas mãos a vida destes povos, em especial hoje, domingo, dia 6 de junho. Queremos clamar pelos povos ribeirinhos em nosso país, pelas milhares e milhares de pessoas que vivem em torno dos rios, dos litorais do nosso país e ali, Senhor, muitas vezes distantes do esforço evangelístico das nossas igrejas. Queremos clamar ao Senhor que a Tua palavra chegue até esses lugares e penetre no coração dessas pessoas
que assim como temos levado lá no alto do Rio Negro, no Amazonas, o Evangelho através dos rádios com energia solar, que o Senhor permita que em outros lugares, da mesma forma, a palavra do Senhor chegue até as mãos e aos corações desses ribeirinhos. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de fazer parte desta obra que o Senhor tem feito, de alcançar pessoas dos mais diversos lugares com a mensagem do Evangelho. Continua usando a nossa igreja e desperta-nos neste mês de clamor dos povos para entendermos a necessidade que muitas pessoas ainda têm de receber o Teu Evangelho. Abençoe cada uma dessas famílias reunidas em torno deste culto, que a bênção do Senhor esteja sobre este lar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês neste domingo e não esqueça, no próximo domingo estaremos juntos em mais um Conexão no Lar. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Pode louvar o Senhor com as suas palmas, amém?